Vāgīṣajasya vadane Lakshmirjasya cha bhakshashi Yasyasti hide sambhir Tvam nishingamaham bhaje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Vishnu Shakti Paraprokta Khetra Vyakhya Athapara Avidya Karma Sangyanya Titiya Shakti Rishyate. Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Gaudiya Gostipati disse: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada afirmou que até que finalmente desfrutemos da misericórdia de Vishnu Priya Devi, não poderemos cortar as amarras que nos prendem à existência material. A nossa tendência a achar que o mundo é composto por homens e mulheres ou por coisas materiais não termina enquanto não recebemos a misericórdia de Vishnu Priya Devi. Namorada transcendental de Chaitanya Mahaprabhu, para alcançar a morada transcendental de Mahaprabhu, precisamos da misericórdia de Gaura Shakti, da potência de Gauranga na forma de Vishnu Priya Devi. Porque nós continuamos pensando, olha, ele é um homem, ela é uma mulher, eu sou um homem, ela é uma mulher. Enquanto nós percebemos esse tipo de concepção material, nós não podemos obter a misericórdia plena e entrar na morada transcendental do Senhor Supremo Chaitanya Mahaprabhu. Se alguém discute qualquer tópico relativo a Chaitanya Mahaprabhu, algo que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada tenha dito, ou Bhaktivinoda Thakur, é que os sábios sempre querem organizar a própria vida espiritual e explicar que Vishnu Priya Mahaprabhu poderiam ser interpretados como Radha e Krishna. Mas, na verdade, o passatempo de Mahaprabhu e de Vishnu Priya é diferente. Hoje é o dia do seu aparecimento de Vishnu Priya. Shamdas Babaji Maharaj começou citando um verso do Vishnu Purana. Talvez você já tenha escutado este verso. Esse verso diz que, categoricamente, podemos dividir as potências de Krishna, as Vishnu Shaktis, em três partes. Hladini Shakti, Sandhini Shakti e Samvit Shakti. Você já deve ter escutado este ponto. Eu já expliquei Hladini Shakti, Sandhini Shakti e Samvit Shakti. Hladini, Samvit e Sandhini. Então, Hladini Shakti está explicado que no Chaitanya Charitamrita, o mundo inteiro, a existência inteira, está ligada a um desejo de desfrute. Todos querem receber prazeres, êxtase, desfrute sensorial. As almas vêm de Krishna e elas são emanadas como partículas luminosas, como fótons. E está explicado no Bhagavad Gita que Krishna é o Senhor onipotente, onipresente, que pode desfrutar de tudo, e que nós não temos este mesmo direito. Nem eu nem vocês, de Shamdas Babaji Maharaj, temos o direito de gozar desse mundo sem Krishna.
Este sentimento de desfrute independente é o que nos aprisiona. Este é o verdadeiro fruto dos prazeres materiais. Ficarmos presos aqui ao nosso falso ego. Nós queremos nos amarrar, nos entregar aos pés de lótus, entre aspas, do nosso falso ego. Mas aqueles que querem se entregar aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, eles precisam se render completamente. Nós temos que alcançar uma submissão, uma rendição de 100%. Às vezes a pessoa se rende 20%, 50%. Nós temos que entender qual é a gradação. Se nós nos entregamos completamente aos pés de Maya ou aos pés de Krishna. Se nós temos um apego aos pés de lótus do Guru, mesmo que nós tenhamos algum tipo de tendência em relação a Maya, o Guru pode resolver esse problema. E ele pode nos guiar em direção à espiritualidade pura. Porque a submissão cria uma estrada, um caminho em relação a Krishna. Essa rendição é total. Muito bem, quem é Vishnupriya Shakti? Quem é Vishnupriya Devi? Ela é a potência eterna de Mahaprabhu. Sabemos que não existe diferença entre Krishna e Mahaprabhu. Eles ambos são Swayam Bhagavan. Eles são uma fonte única. Nandanandan Bhagavan Shri Krishna e Gauranga Chandra, Satchinandana Gaura Hari, essas duas personalidades são a mesma, não existe diferença. Qual é, portanto, como devemos compreender as variações entre um passatempo e o outro? Então, é que o Gaura Lila, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, são a explicação, a introdução aos passatempos de Krishna. Porque é difícil compreender os passatempos de Krishna. Eles são misteriosos, às vezes parecem ambíguos e ninguém consegue compreender Krishna plenamente. Então, compreendendo os passatempos de Mahaprabhu, nós conseguimos penetrar o mistério dos passatempos de Krishna. As pessoas têm a tendência a criticar Krishna. Por que ele age assim? Por que ele faz assim? Para dar benefício a todas as entidades vivas, Parikshit Maharaj pergunta, por que Krishna faz essas coisas que são estranhas? Por que ele se associa com as gopis que estariam casadas com outros gopas? Que ele dança com elas? Isso seria imperfeito. Parikshit Maharaj é um devoto puro, ele sabe a resposta. Mas para o benefício de todas as entidades vivas, ele dá esta resposta. Então Parikshit Maharaj faz esta pergunta. Ele mesmo diz nessa pergunta que Krishna é autossatisfeito. Então por que ele faz isso? Por que ele dança com todas as gopis? Isso parece incorreto. Porque Krishna age de maneira imperfeita. Por quê? Por nós. Por nós. Para que Sukadeva Goswami possa dar a resposta, Parikshit Maharaj faz essa pergunta. Por que Krishna desaparece? E aparece nesta Kali Yuga. Krishna vem na forma de Chaitanya Mahaprabhu, nesta Kali Yuga. Portanto, Gauranga Lila, os passatempos do Dourado são a explicação direta dos passatempos de Krishna. Em breve nós teremos o Gaura Purnima, e eu vou explicar em detalhes os motivos pelos quais Mahaprabhu se manifestou aqui. Mas por enquanto temos que entender que existe Goloka Vrindavana, a realidade transcendental, e é que ela é como uma flor de lótus. E no centro desta flor de lótus existe Vrindavana. E depois existe, numa região mais externa, Mathura. E depois Dwaraka.
E depois existe Shweta-dvipa, que é como a ilha transcendental dos passatempos de Krishna. E lá existe também, na periferia desta região, os lugares dos passatempos eternos do Avatar Dourado. E eu quero explicar isso hoje, pois hoje é a aparição de Vishnu Priyadevi, a consorte de Chaitanya Mahaprabhu. E uma vez perguntaram a Bhaktivinoda Thakur como podemos compreender esta personalidade de Vishnu Priya. Como podemos entender Gaura Vishnu Priya e Gaura Gadadhar? Por que existe, por exemplo, as deidades de Krishna e de Radharani como Gaura, Gauranga e Gadadhara Pandit? Porque Radharani vem nos passatempos de Krishna como Gadadhar Pandit. E ao mesmo tempo, no altar, as pessoas perguntavam por que o Senhor Bhaktivinoda Thakur adora Gaura e Vishnu Priya. Se Vishnu Priya é somente uma expansão de Srimati Radharani. Então, para compreender isso, nós temos que entender como é a categoria da adoração ao altar. Então, é muito importante adorar Gaura e Vishnu Priya. Eles são, nesse caso, como uma expansão de Radha Krishna, como Lakshmi Narayana. Na verdade, nós temos que entender que Gauranga é o próprio Mahaprabhu. Que Mahaprabhu é o próprio Krishna, perdão. Mas na adoração, na linha do Bhajana, no Bhajana Marga, nós temos que entender dessa maneira. Radha e Krishna são Gaura e Gadadhara, mas o casal que vai representar o divino casal, assim como Lakshmi e Narayana, são representados por Gaura e Vishnu Priya. Então, se nós queremos entender o Gaura Lila, nós temos que, para entrar no Krishna Lila, nos passatempos de Krishna, nós temos que entrar através do Gaura Lila, dos passatempos de Gauranga. Porque se não passamos através do Gaura Lila e queremos superar e pular para dentro dos passatempos de Krishna, isso cria problemas e inclusive perigos para a nossa concepção e para a nossa vida espiritual, pois nós não estamos prontos para isso. Então, primeiro temos que entender os passatempos de Mahaprabhu. Para alcançarmos o sentimento exato do Gaura Lila, temos que entender também a presença dos seus associados eternos, dos seus companheiros eternos. Para entrar nos passatempos de Radha e Govinda, de Radha e Krishna, nós temos que primeiro nos apoiar no Gaura Lila. Isso é um tattva, vocês precisam entender isso. Alguém poderia dizer, mas então por que existem associados que aparecem antes de Mahaprabhu? Esse não é um problema. Os Vaishnavas vão explicar que eles vão dizer, não, a pergunta seria, Madhavendra Puripada e outros associados, né, que participam dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, eles nascem antes, eles aparecem antes. Então, por que eles não precisam testemunhar o Gaura Lila para entrar nos passatempos de Krishna? Como funciona isso? Que Mahaprabhu, o Avatar Dourado, tenha associados que nasçam, que se manifestam, que aparecem no mundo material antes dele. Eles já teriam acesso aos passatempos de Krishna sem Chaitanya Mahaprabhu? Shamdas Babaji Maharaj está explicando que não. Porque, na verdade, o tempo material é uma estrutura fictícia para a realidade material. Então, eles já estão, mesmo nascendo antes de Mahaprabhu, eles já estão adorando Chaitanya Mahaprabhu com a sua mente, com a sua concepção espiritual. Madhavendra Puripada, que na verdade aparece antes de Mahaprabhu se manifestar, ele já está adorando Chaitanya Mahaprabhu porque ele é um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu. Então, alguns associados, alguns companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu aparecem antes dele, outros com ele e outros depois dele. Mas todos eles são considerados como associados eternos do próprio Avatar Dourado de Chaitanya Mahaprabhu. Tanto os que nasceram antes, quanto os que nascem depois da partida dele aqui. Então, se alguém quer entrar no Astakaya Lila, primeiro tem que meditar em Gaura e Gadadhara, em Mahaprabhu e Gadadhara Pandit, e também em Mahaprabhu, que vai viver como Grihasta e vai se casar com Vishnu Priya. Então, finalmente nós entendemos a Astaka Kalya Lila de Gauranga Mahaprabhu para entrar na Astaka Kalya Lila de Krishna. Isso Bhaktivinoda explicou num livro muito lindo. Mas eu não vou dizer agora o nome do livro,
Porque o objetivo não é que vocês corram, lembrem livros para decorar livros. A relação com Bhakti tem que passar através do coração, principalmente. Então, Vishnupriya Devi, ela é a Prakrita Sarasvati. Quem é Vishnupriya Devi? Quem é, espiritualmente, a personalidade eterna que vai interpretar o papel da companheira de Mahaprabhu, da esposa de Mahaprabhu? Ela é a Prakrita Sarasvati, ela é a Sarasvati transcendental. Então, eu vou um dia explicar quem são os devotos que tiveram a misericórdia dessa Sarasvati transcendental. Muito bem. Hoje também é Sarasvati Puja. Hoje também é a aparição de Sarasvati Devi. E as pessoas aqui na Índia, ligadas ao hinduísmo, elas vão adorar Sarasvati no dia de hoje. Por quê? Porque elas entendem que ela está ligada, que ela é uma expansão de Lakshmi Devi, que ela está ligada, é como se fossem departamentos. Lakshmi Devi é como se fosse o departamento do tesouro, e Sarasvati Devi é o departamento do conhecimento. E as pessoas adoram Sarasvati, Dusta Sarasvati, ou seja, a sombra de Sarasvati transcendental. Por quê? Porque a Sarasvati dentro do universo material, que é a sombra da Sarasvati transcendental, ela dá conhecimento material. E as pessoas estão buscando conhecimento material para ganhar dinheiro. Então entendam que a Sarasvati dentro desse universo material, ela é somente a sombra de Sarasvati espiritual. E essa Sarasvati espiritual que está lá na realidade transcendental é a personalidade dentro de Vishnupriya. Esse é o mantra dela. Bhagi sajasya badane Lakshmir yasya cha bhakshasi Jasyasti hidaya sambhi Tvam nishingamaham bhaji. O próprio Nrsimhadeva, está descrito que na boca de Nrsimhadeva está sentada a personificação de Sarasvati Devi. Ela sai literalmente da boca de Nrsimhadeva. Então, Sarasvati Devi está sentada nos lábios de lótus de Nrsimha e ela espera a ocasião de servir o Senhor Supremo. Assim como acontece no Gauranga Lila, nos passatempos de Mahaprabhu, que vai competir com aquele pandita, né, Mahaprabhu vai derrotar um grande erudito que usufruía da misericórdia de Sarasvati Devi, mas da Sarasvati Devi material. Assim como Kalidas, que é um poeta que se torna famoso no mundo inteiro. E ele é estudado nas universidades de literatura. É obrigatório estudar os poemas de Kalidas, porque ele também recebeu a misericórdia de Sarasvati Devi. Então, é como quando explicamos sobre quem inspira Jayadeva Goswami. Quem inspira Jayadeva Goswami é a Sarasvati Transcendental, que é este outro autor. Sinutada Jayadeva Sarasvatim. That Saraswati is Shuddha Saraswati. Shuddha Saraswati. So, what about Shuddha Saraswati? Então existe uma diferença entre a Sarasvati espiritual, na realidade transcendental, e a Sarasvati material. É como, por exemplo, Vidyasagara, que era considerado um grande estudioso de gramática sânscrita. Mas ele é um oceano de conhecimento. Mas um oceano de conhecimento material e não transcendental. Porque ele recebe a bênção de Sarasvati material. Ele não conseguiu alcançar a bênção do conhecimento transcendental. E por isso ele não vai alcançar os pés de lótus de Krishna, apesar de ser um erudito renomado em toda a cultura védica, na cultura indiana. Então em Bengali existe este verso. Por que as pessoas estudam e querem obter a educação? Qual é o verdadeiro objetivo do estudo? Obter os pés de lótus de Krishna. Esse é o verdadeiro objetivo, não a riqueza material. O que Bhaktivinoda Thakur disse? Jara vidya jato mayar vaibhav tumar bhajane badha anitya sansare mohu janamiya jivke kare gadha. Bhaktivinoda Thakur Bengali. Se entendesse este verso, você
riria. All material education, maybe you are MA, FRCS, Se você pode até ser um grande estudioso, formado em muitas faculdades, mas toda a educação material, na verdade, dizia Bhaktivinoda Thakur, a educação puramente material, na verdade, leva você a ser um grande burro famoso. Por quê? Porque é isso o que ocorre quando nós obtemos conhecimento apenas material. Essa nossa educação material não nos fornece a ocasião de compreender a eternidade, de compreender Deus. Por isso a consciência material atrai a pessoa à matéria e faz com que tal pessoa se torne, na verdade, um tolo. E o que as pessoas querem? O que os tolos querem? Dinheiro, posição, prazeres, só isso. Mas Raya Ramananda, um dos Goswamis, discípulos de Mahaprabhu, e o próprio Prabhu discutiram qual é o destino mais elevado. Servir o divino casal. Ramananda Rai, ele vai dizer, quem é o mais elevado de todos? E Krishna pergunta, Mahaprabhu pergunta para Raya Ramananda. E Raya Ramananda responde, aquele que é o verdadeiro Vaishnava. Ele sim tem verdadeira fama espiritual. Então não adianta você ser primeiro-ministro ou uma pessoa conhecida publicamente. Só se você for um grande Vaishnava, você consegue alcançar o sucesso neste mundo. Porque aquele tipo de honra e sucesso material não toca o coração do verdadeiro Vaishnava. Como Madhavendra Puripada, que recebe arroz doce da própria deidade do altar, de Kishara Gopinatha, e ele sai correndo. Por que ele foge? Ele foge porque ele não quer que a população ali da cidade saiba que ele foi agraciado pela deidade. Ele não quer respeito, ele não quer aplausos. Por isso, quando ele descobre que a deidade guarda um pote de arroz doce para ele, ele escapa, ele foge. Porque o verdadeiro Vaishnava, ele foge da fama. A fama não pode tocar o coração dele. Então, aqueles que adoram Sarasvati, dentro do campo do hinduísmo, a adoração deles não é pura, porque eles querem conhecimento para ganhar dinheiro. Então, nós temos que entender que Hladini Shakti, a potência do prazer de Krishna, ela está ligada ao fato de que todo mundo no mundo material quer gozar, desfrutar de algum prazer. Mas os materialistas recebem um prazer ilegal, um prazer que nos prende à matéria. Não é um prazer eterno. Porque todo tipo de prazer, direta ou indiretamente, vem de Krishna. Krishna é a fonte de todos os prazeres, de todos os êxtases. Então, um desfrute, um prazer, todos nós, qualquer tipo de prazer, então, até o material vem de Krishna, claro, de maneira indireta. O prazer transcendental vem direto de Krishna, o prazer material é indireto, mas também vem de Krishna. E ele existe para nos levar a desejar o prazer transcendental. Então, quando existe o verdadeiro serviço, quando nós temos um prazer em servir Krishna, como as gopis, como os vrajavasis, que usufruem da companhia eterna de Krishna. E os materialistas, eles também estão correndo, mas eles não estão correndo em direção ao prazer transcendental, eles estão correndo ao prazer ilegal, ao prazer que nos prende ao universo material. Então, o que significa Vaikunta? Vaikunta Loka, que é o universo transcendental. Um lugar onde não existe ansiedade. Então, essa palavra, se eu a decomponho, eu vou explicar que Vaikunta significa um lugar onde não existe ansiedade. Onde está Narayana. Mas Vaikunta também significa todo o universo transcendental. Então, Goloka Vrindavana está dentro de Vaikunta, apesar de ser o Dhamma mais elevado.
Em Goloka Vrindavana também não existe ansiedade. E o coração está completamente e sinceramente voltado a Krishna. Então, essa Sarasvati transcendental, então Hladini Shakti, ela é originária de Goloka Vrindavana. Essa potência do desfrute de Krishna vem de Goloka Vrindavana. Em Bengali existe esse verso, que por conta dessa sua potência de desfrute, de prazer, de êxtase eterno, Krishna está sempre distribuindo esse prazer espiritual. E se os devotos não sentissem desfrute espiritual, prazer espiritual, por que eles acordariam às 3:30 da manhã para cantar os santos nomes? Eles fazem isso porque eles sentem um prazer. Porque Bhaktivinoda Thakur explica isso, que Prem Das Babaji Maharaj, que o personagem do Jaivadharma, está sempre cantando os santos nomes no meio da noite. Porque através dos santos nomes ele consegue enxergar Goloka Vrindavana e servir Krishna transcendentalmente através da sua adoração cotidiana aqui. Né? Então, Bhaktivinoda Thakur, durante toda a sua vida, antes de deixar o corpo, por 10 ou 15 anos ele ficou de olhos fechados, porque ele estava sempre em meditação transcendental, observando os passatempos de Radha Krishna em Goloka Vrindavana. E somente se algum devoto muito especial tivesse sido mandado até ele por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, somente então ele abria os olhos. Senão você só podia ver Bhaktivinoda Thakur de longe, sem poder falar com ele. Suponham que vinha um grande Vaishnava, um grande devoto, e Bhaktisiddhanta o mandava tomar o darshana, a visão, a bênção da visão do próprio Bhaktivinoda Thakur. Então, por exemplo, como Krishna Das Babaji Maharaj, que foi até Bhaktivinoda Thakur e disse: eu vim amando de Shiva Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então Bhaktivinoda Thakur nesse momento abria em raras ocasiões os olhos. Ele perguntou para Bhaktisiddhanta, este Vaishnava: posso ir prestar reverências e ver Bhaktivinoda Thakur? Mas Bhaktivinoda Thakur estava sempre em meditação no Astakakaya Lila, nos passatempos principais de Krishna e Radha. Então, se alguém tinha uma coisa muito importante a dizer, Krishnadas Babaji Maharaj, devagarzinho, com doçura, ele se aproximou de Bhaktivinoda Thakur e disse: Thakur, Thakur. Então, quando Bhaktivinoda Thakur retomava a sua consciência externa, a consciência do mundo material, ele dizia: veja, mais uma pessoa veio para receber a sua misericórdia. Vimala Prachada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada mandou essa pessoa aqui. Ele está esperando há faz tempo. Você poderia dar a sua misericórdia, abrir os olhos? E aos poucos, ele cantando os santos nomes, abria os olhos, as pálpebras com as mãos, que ele já não tinha mais a capacidade de abrir os olhos sozinho. E olhava para tal pessoa. E dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur vivia no seu bhajana profundo, na sua meditação constante. Porque existe um prazer transcendental na vida espiritual quando nós avançamos. Então, na realidade, Hladini Shakti, essa potência de prazer de Krishna, está em Goloka Vrindavana. Mas toda a Shakti, toda a potência do mundo espiritual, projeta uma sombra no mundo material. Então, o que existe lá originalmente vai existir aqui num reflexo contorcido. Por exemplo, como o Vatsalya Rasa, o prazer que Nanda Baba e Yashoda têm em servir Krishna no mundo transcendental. Por isso, no mundo material, nós encontramos o afeto dos pais. No mundo material, os pais têm afeto pelos filhos, porque isso é um reflexo de uma realidade à sombra da relação que Yashoda e Nanda têm por Krishna aqui. Existem muitas histórias de amor no mundo material que se tornam famosas, mas elas são um eco retorcido e com luxúria da relação de amor eterno entre Radha e Krishna. Se nós nos conectamos com Krishna,
nós temos que descartar tudo aquilo que não está conectado a Krishna, porque tudo que está no mundo material que não está conectado a Krishna está contaminado pela distorção material. Então, ele fazia uma adoração profunda, uma meditação profunda em Krishna. Então, Hladini Shakti, ela está na realidade transcendental. Mas qualquer tipo de raça, qualquer tipo de prazer, aqui no mundo material, o desfrute é a sombra do desfrute transcendental. Então, o mundo material é o reflexo contato do mundo transcendental. Então, o Vatsada Rasa, a relação de Yashoda com Krishna, aqui é refletido na relação do afeto materno, o afeto paternal. Então, todos os raças que existem no mundo espiritual projetam a sombra deste mesmo raça, dessa mesma relação, dessa mesma desfrute, desse mesmo prazer no mundo material. Existem muitas histórias de amor famosas no mundo material, porque elas são, de certa forma, um reflexo contorto da relação eterna e casta entre Krishna e Radha. Tudo aquilo que não está conectado, então, com esse serviço a Krishna, no mundo material está contaminado, está distorcido. Então, Hladini Shakti é a própria Radharani. E Vishnu Priya Devi é uma sua expansão. Como podemos entender quem é Vishnu Priya Devi? Então, existe Hladini Shakti, essa potência do prazer transcendental. E no mundo material, nós encontramos trocas de amor material. Porque existe essa Hladini Shakti no mundo transcendental. Então existe Sandhini Shakti, que é a criação das realidades. Tudo aquilo que os cientistas estão investigando. Isso é a fonte das realidades, dos corpos, é Sandhini Shakti. Então vai aparecer o Dhamma. Eles são os Dhammas sagrados, os lugares, as realidades. Isso tudo vem de Nityananda Prabhu, de Balarama, que é a personificação dessa Sandhini Shakti. Então o Dhamma, a terra sagrada, a morada sagrada de Krishna, é o próprio Balarama, é o próprio Nityananda. Então existe Sandhini Shakti no mundo espiritual, e aqui na realidade material existem os lugares. Aquilo que os estudiosos estudam, a criação do universo. Porque o mundo material é o reflexo distorcido de Sandhini Shakti transcendental, onde todos estão com Krishna. Então é por isso que nós temos uma sensação de relação, esse é meu pai, essa é minha irmã, porque isso tudo vem do Samvit Shakti. Aqui no mundo material nós estamos estudando, estamos tentando acumular conhecimento material. E isso é como a sombra da misericórdia de Sarasvati, do mundo espiritual, porque lá existe Shuddha Sarasvati. É difícil explicar, porém, tudo isso. Eu me envergonho, porque o tempo é breve e eu não posso abrir todas as parênteses e explicar tudo, apesar do fato de que esses argumentos sejam vastíssimos. Como podemos compreender o aparecimento de Vishnu Priya Devi? Ela é a Sarasvati transcendental. Então, como é que nós podemos comprovar isso? Em que documento isso está escrito? Então, Jagadananda Maharaj disse isso. Como podemos compreender? Eu não entendo o nome desse Maharaj. Ele explica que no Vedanta existem muitas provas que explicam aqueles que são os Mahajanas, que estão além de Maya, que são os verdadeiros devotos. Se eles pronunciam algo, não pode estar errado. E ele disse, hoje é a aparição de Vishnu Priya Devi. Então, a partir de então, todos ficaram sabendo que esse é o dia do seu aparecimento no mundo material. E eles iam adorar Sarasvati. Sarasvati é igual a Gauravani, as instruções de Gauranga. Então, hoje é a aparição de Vishnu Priya Devi. Então, todas as vezes que um avatari se manifeste, nós sabemos que o avatari é Krishna ou Mahaprabhu. Os avataras são aqueles que vêm de Krishna. Rama, Varaha, Kurma.
Krishna é Swayam Avatari, ele é a fonte de todos os avataras. Mas a cada vez que Krishna vem em qualquer outra forma, nós não podemos dizer que Nrsimhadeva não é muito elevado, como Rama. Nós não devemos dizer assim, porque isso é ofensivo. Todos os Purna Tattvas são todos iguais, eles são todos completos. Às vezes Krishna vem como Nrsimha, como Rama, mas ele é Purna Tattva, ele é a verdade completa. Se nós vamos dizer que o passatempo de Krishna é muito lindo e que o passatempo de Varaha não é bonito, isso é ofensivo. Todas as vezes que Krishna se manifesta como Kurma, Varaha, Shimha, Rama, em qualquer forma, nós temos que entender que ele manifesta a sua Nitya Shakti, o seu poder eterno, a sua energia eterna. Então, com Nrsimha temos Lakshmi Devi, é uma Lakshmi Devi diferente. Lakshmi tem diferentes formas. Então, como a Lakshmi que vem com Varaha também é diferente da Lakshmi que vem com Nrsimha. Então, quando é necessário, Krishna virá como Varaha, de acordo com o passatempo. De acordo com determinado passatempo, é necessário. Virá também a Shakti, virá também a sua potência feminina. Então, de acordo com o Vedanta Sutra, existe esse verso que diz que não há diferença entre Shakti e Shaktiman, entre a potência e o poderoso, porque o poderoso possui a potência. Nós vamos poder esperar por uma manifestação para entender isso. Então, não tem diferença. Então, aquele que possui a Shakti e a Shakti não são diferentes. Mas nós precisamos observar a manifestação desses dois aspectos. Então, quando vem Krishna, vem Radharani, Lalita, Vishaka, todas as potências femininas. Mas nós não devemos pensar que Krishna está brincando com mulheres bonitas. Não é assim. Aquela é a sua potência interna. Radharani é uma potência interna de Krishna. Elas são iguais a Krishna. Elas são a sua energia eterna. E neste mundo material precisamos tomar cuidado com esse ponto. Porque qual é o erro do mundo material? O homem quer desfrutar com a mulher. Esse homem e o objeto de que ele quer desfrutar, aqui no mundo material as coisas são separadas. O homem é diferente do objeto do qual ele quer desfrutar. E essas diferenças podem se encontrar e se intersectar. Mas nos passatempos de Krishna, não é assim. Krishna e aqueles com quem Krishna desfruta de seus passatempos são a mesma pessoa. Isso é um ponto muito importante. Se nós podemos entender isso, Maya nunca vai tocar seu coração. Pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, Maya não vai tocar você se você compreender esse ponto, se você compreender isso. Ainda que seja um ponto difícil de digerir. No mundo material, existe aquele que quer desfrutar, aquele que quer desfrutar das coisas que são separadas dele. E essas coisas e este homem que quer desfrutar se interconectam. Mas Krishna, no mundo transcendental, ele é o único herói. Aqui existem muitos heróis e heroínas. Então, é como se alguém fosse fazer um processo contra você. Mas quem quer fazer um processo contra Krishna? E todos os objetos desse universo infinito existem para o prazer de Krishna. São todos objetos do prazer de Krishna.
Tudo aquilo que você vê, tudo existe para o prazer de Deus. Isso nós devemos realizar com o nosso coração. Caso contrário, teremos problemas na nossa vida. Então, Vishnu Priya Devi, quando ela aparece? Quando Mahaprabhu já apareceu, quando Krishna aparece, Radharani também aparece. Então, quando aparece Mahaprabhu, nós temos que entender que Vishnu Priya, ela vai aparecer também. Elas têm uma relação eterna com Gauranga Mahaprabhu. Ela faz parte da sua potência eterna. Então, temos que entender que esta é a forma de Vishnu Priya. Então, mas existe uma coisa particular que temos que relembrar. Quando Gauranga Mahaprabhu aparece ao seu lado e começa a estudar, ele quis nos mostrar, Gauranga Mahaprabhu quis nos mostrar o Grihastha Lila ideal, o passatempo do homem casado ideal. Ele pensou, eu quero me tornar um Grihastha, mas sem Grihi, sem uma esposa, eu não posso alcançar essa posição. Ele disse, antes de se casar, quero iniciar a vida de Grihastha, mas sem Grihini, como eu posso iniciar essa vida? Então, Satimata, sua mãe, vai organizar um casamento. E a própria Lakshmi, segundo Bhaktivinoda Thakura, e Prabhupada Bhaktisiddhanta também repetiu o mesmo ponto. Bhushakti, Nila Shakti e Shri Shakti. Shri Shakti, Bhushakti e Nila Shakti. Às vezes chamam ela de Lila Shakti, Nila. Essas três Shaktis vêm com Gauranga Mahaprabhu. Shri Shakti, Bhushakti e Nila Shakti. Bhushakti é Bhumata, ela é a Mãe Terra. Shri é Lakshmi. Então, do ponto de vista absoluto, a palavra Shri, ela vai indicar Radharani. Então, Shri quer dizer Lakshmi. Mas se você quiser entender do ponto de vista absoluto da filosofia, 100% essa Shri, essa potência, vem de Radharani. Como diz este mantra. Jayatitedhikam janmana braja srayata indira shashadatrahi. Indira é Lakshmi. Quando queremos compreender esse nome, Shri, ele parece que está indicando Lakshmi, mas de maneira absoluta ele vai indicar Srimati Radharani. Então todas as Lakshmis, elas são a própria Srimati Radhika. Anantakoti Vishnu Loko Namrapa Mojarchite Himadrija Pulo Moja Viranchija Baru. Oh, Radharani, from the lotus feet of Radharani coming. Dos pés de Lótus de Radharani aparecem todas as Lakshmis. E ela as abençoa todas. Então, desta maneira, temos que entender como usar Shri. Shri, de modo absoluto, sempre indica Srimati Radharani. Então, Shri Shakti, porém, também quer dizer Lakshmi Priya. E Bhushakti, Vishnu Priya. Bhushakti significa Vishnu Priya Devi. Então, está explicado isso no Sajjanatoshan. Eu posso mostrar os documentos onde Bhaktivinoda Thakur fala sobre isso. Navadvipdam, esse morada sagrada, essas 9 ilhas, são também os 9 passos da devoção. Então,
Vishnu Devi é a forma, é a personificação. Então, ela faz esses passatempos com Gauranga. Lakshmipriya Devi was there doing lila like Lakshminarayan. But when Gauranga Mahaprabhu going to Bangladesh, quando Gauranga Mahaprabhu vai até Bangladesh, na Bengala Oriental, para os seus passatempos de estudioso, na realidade, ele vai até Gaya para manifestar a devoção. E quando ele volta, ele ficou sabendo que sua esposa Lakshmipriya havia abandonado o corpo. Então, Gauranga Mahaprabhu, ele vai sentir o desejo de expressar um outro tipo de Shakti que ele também possui. E depois, finalmente, vai aparecer Vishnupriya. E Vishnupriya estava ali, crescendo na casa de seus pais. Porque o Gaura Lila só se completa quando vamos entender o passatempo de Vishnupriya Devi. Ela vem como Namacharya Haridas Thakura. Ele é o Namacharya Shri Haridas Thakur. Shri Haridas Thakur. E ela é Gaura. Ela também é uma Acharya, diz Bhaktivinoda Thakur. Ela é o Gaura Namacharya, porque ela estava sempre cantando Gaura, Gaura, Gaura. Então, a Haridas Thakur estava sempre cantando Mahamantra e ela estava cantando sempre o nome de Gaura. Então, nós temos que colher essa oportunidade para entender que tipo de dor está no coração de Radharani quando ela está longe de Krishna. Mas existem poucas explicações de Vishnupriya Devi. Então, o sentimento de separação é algo muito forte. Ele é chamado de Vipralamba. Ele é o ponto fundamental do Gaudiya Bhajana. Esse sentimento, Vipralamba Bhava, é um ponto vital do Krishna Bhajana, do Gaura Bhajana. Você deve se lembrar disso. Eu já expliquei sobre Viraha Tattva. Eu expliquei já sobre Vipralamba, sobre esse sentimento de separação. Caso contrário, se a pessoa não se sente desapegada do mundo material, ela vai combater com Maya. Ela vai tentar conquistar Maya e nós nunca obteremos sucesso. Se a vida inteira nós usamos para combater Maya, Maya duplicará seus esforços. Você não pode lutar com ela, porque Krishna já explicou isso. Se você tentar lutar com ela, se torna mais forte. O que você tem que fazer é tomar abrigo aos pés de lótus de Krishna. Caso contrário, uma possibilidade de combater Maya diretamente é impossível. Ninguém pode combater Maya em primeira pessoa. Não existe esse tipo de contato. E só pode chegar até Krishna, o devoto só pode chegar até Krishna através do Guru dos Vaishnavas. Sem a misericórdia dos Vaishnavas, eles não podem alcançar a misericórdia de Krishna ou de Gauranga Mahaprabhu. E o próprio Senhor Supremo, Gauranga Mahaprabhu, ele é Swayam Bhagavan, ele é o Senhor Supremo pessoalmente. E ele também vai transportar roupas. Ele vai dizer, deixa eu carregar essas roupas todos os dias. Shrivas Thakur, ele era servido por Mahaprabhu, que trazia para ele roupas, panos, uma tigela com água. Ele pensa, se ele não servisse os devotos, pensa Mahaprabhu, os devotos não vão alcançar a perfeição. Então, o próprio Krishna disse isso, que através do Guru dos Vaishnavas, alguém pode
a receber diretamente a misericórdia de Krishna. Então, Vishnupriya vai esperar muito tempo. Porque quando Lakshmipriya Devi estava lá, então Vishnupriya se manifesta para servir Gauranga Mahaprabhu. Então, vocês sabem como é o passatempo. Eles têm uma relação eterna. Então, Vishnupriya, a aparição de Vishnupriya é tão importante que é difícil de explicar. Isso requer uma filosofia muito profunda. Então, nós temos que falar sobre o sentimento de Vipralambha Bhava. Se Krishna Radha é o nosso coração, nós vamos conseguir romper os ligames materiais. Uma vez, um devoto explicou esse verso. Como é possível, eles me perguntam, cortar os desapegos materiais? Nós estamos tão cansados com esse monte de gunas. Então, nós estamos passando pelos kleshas. Por que nascemos? Por que estamos chorando? Precisamos entender, parece uma coisa fácil, mas o que é essa coisa fácil? O que nós não podemos fazer, o que nós podemos fazer, nós vamos descobrir somente através da misericórdia do Vaishnava puro. Nós não podemos compreender com o nosso cérebro. A interpretação lógica não pode estar diante da vida da absoluta verdade. Então, nós não podemos combater com Maya. Maya é quem vai nos rejeitar. Quando? Quando nós estamos nos dedicaremos 100% aos pés de lótus do Vaishnava. Então, existe este mantra que fala de Yogamaya. A Yogamaya de Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur é quem escreveu este verso. Para quem? Para Yogamaya. Então, tinha uma vila em Navadvipa. Eles chamam ela de Purlama. Como os Vrajavasis, que não chamam ninguém pelo nome, eles se sentem íntimos, eles chamam Krishna de Kana. Eles dão um apelido para Krishna. Então, eles chamam de Purama, que é uma maneira afetuosa. Significa que ela é uma Yogamaya cheia de experiências. E que Vishnupriya Devi, na vida de Gauranga Mahaprabhu, ela não é um incidente. Ela e Mahaprabhu têm uma relação eterna. Ele, na forma de Mahaprabhu, ele pede para ela, me ajuda com o Gaura Lila. Ela fala, ela pensa, não, ele pensa. Nós devemos pensar que sem Vishnupriya Devi, o Gaura Lila não estaria completo. Porque através do passatempo dela nós vamos conseguir enxergar os significados do Gauranga Lila. Então, o sentimento de separação de Gauranga Mahaprabhu é difícil de compreender. Se conseguimos compreender que Radharani é cheia de misericórdia, mas se nós não conseguimos compreender nem Vishnupriya Devi, quanta dor ela consegue atravessar, ninguém sabe. Não existem informações em detalhes sobre ela. Existem textos aproximados.
Pela misericórdia de Srimati Radharani, ela vai encontrar com Krishna. Radharani, de qualquer maneira, ela não pode se encontrar com Vishnu Priya, não vai poder encontrar com Srimati Mahaprabhu depois que ele tomar sannyasa. Mas o amor de Radharani está além de qualquer imaginação. O amor dela é mais elevado, mas nós não temos suficiente informações sobre o amor de Vishnu Priya Devi e Chaitanya Mahaprabhu. Quando Krishna está lá, Radharani ainda está chorando quando Krishna a abraça. Ela pergunta: onde está Krishna? Onde está Krishna? Quando Krishna está diante de Radharani, e Radharani continua chorando. E ele pergunta: mas como que você está chorando? Por quê? Porque ela diz: na união está a separação. Não existe um exemplo disso no mundo material, mas no mundo espiritual é assim. Mas eu estou tentando explicar as especialidades, as características especiais de Vishnu Priya Devi, que ninguém conhece. Então, quando Gauranga Mahaprabhu começou a explicar o seu sentimento espiritual, e ele continuava fazendo o serviço aos Vaishnavas, e aos poucos ele começou a mostrar sentimentos pelos quais Gauranga Mahaprabhu apareceu. Antes de ir para Gaya, para fazer a cerimônia fúnebre de seu pai, ele não tinha demonstrado todos esses experimentos, todas essas experiências espirituais. Mas quando ele volta de Gaya, ele começa a mostrar esses sentimentos que ninguém havia ainda compreendido. Então, Gauranga Mahaprabhu, ele explicou, ele decidiu fazer o Kirtana durante a noite. E ele perguntou: mas por que de noite perdemos tempo para dormir, quando nós podemos cantar os santos nomes de noite também? E todos concordaram. Porque sem raça, como fazemos? Quantas calorias vocês precisam para dançar horas e horas na dança de raça? Mas a eles dava muito prazer espiritual para dançar no Sankirtana. E todos faziam isso todos os dias na casa de Shrivas Thakura. E cantavam os bhajanas ali. E Vishnu Priya Devi, infelizmente, não conseguiu mais servir Chaitanya Mahaprabhu por conta dessa quantidade de pessoas. Então, ela entendeu que a mãe de Mahaprabhu, Satimata, achou que Nimai estava enlouquecendo. E ela disse: ele tem uma mulher tão bonita, uma esposa tão bonita, ela é como Lakshmi. Na verdade, ela é Lakshmi. Mas meu filho não consegue se concentrar na sua vida conjugal, na sua vida de família. Satimata compreendeu que o dia seguinte, quando seu filho se destacou do mundo material, Gauranga Mahaprabhu vem uma tarde tomar prashada de Satimata e ela se senta diante de Nimai, porque tinham muitas preparações feitas por Vishnu Priya Devi, porque ela é a própria Lakshmi. Então ela ofereceu tudo a Narayana e colocou no prato de Mahaprabhu. E Mahaprabhu está sempre por aí cantando Kirtana. Então, ele fala com ela de todas as coisas que ele não tinha visto, sobre todos os detalhes. Então, assim é a vida familiar. Eu estou só brincando, disse Maharaj. Então, quando Mahaprabhu honrava prashada com sua mãe, Satimata, ela e Vishnu Priya cozinhavam e ofereciam Narayana. Mahaprabhu estava sempre de um lado para o outro fazendo Kirtana.
E ele senta e ela começa a contar as coisas da família, né? E essa é a técnica de todas as mães. Quando o filho senta, ela explica tudo o que está acontecendo da vida da família. E Maharaj está sorrindo. Não, ele disse, não, eu estou brincando. Ele disse. Ela falava de coisas puras, coisas que estavam ligadas aos passatempo de Mahaprabhu. Eu estava brincando, disse Shambhadas Babaji Maharaj. Então, Vishnupriya, de longe, observava Mahaprabhu enquanto ele honrava Prasada. E ela se sentia só, porque Chaitanya Mahaprabhu não ficava com ela, mas ela queria servir o Senhor Supremo. O Senhor Supremo, ele honrava Prasada e voltava às suas atividades. E Vishnupriya Devi fica um pouco ansiosa com isso. Mas você não tem a oportunidade de servir o Senhor. Porque ele canta e dança em êxtase a noite inteira. E ele fica com o olho vermelho porque não dormiu. Porque ele canta e dança os santos nomes a noite inteira. Então, Vishnupriya Devi fica preocupada porque seu marido está sempre cansado. Seu esposo está sempre cansado. E ela fica triste, eu não consigo servir o meu esposo, ele nunca tem tempo. Um dia, ela falou, se ele vier hoje honrar a Prasada, eu vou trancar ele aqui dentro. E eu não vou permitir que ele saia. Mas o Senhor Supremo, ele sabia de tudo. Ah, não. Maharaj disse outra coisa, que ela se trancou. Ela fica brava e fica trancada dentro do quarto. Como o man de Radharani. Ela fica com ira transcendental, como Radharani contra Krishna, para os passatempos de Krishna. Então, Vishnupriya se tranca no quarto. E o Senhor Supremo, como ele é Antaryami, ele sabe tudo, ele sabia que ela estava brava. Então, ele, aos poucos, se aproxima e bate na porta com doçura. Ele sabe que ela está lá trancada. Vocês sabem que o nome e o Nami, né, são iguais. E ele também é Vishnupriya. Então, quando nós chamamos Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, e o seu nome e ele mesmo são idênticos. Quando os grandes Vaishnavas, ou quando os devotos sinceros chamam, oh, Prabhupada, me ajude, ele se manifesta. Então, existem muitos tópicos que a gente poderia discutir. Então, uma vez, um devoto chamou, Prabhupada me salve, e ele se sentiu salvo. O Prabhupada salvou ele. Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, Mahaprabhu, docemente, ele bate na porta e chama o nome de sua esposa transcendental, como se ele estivesse cantando uma música de maneira muito doce. E então Vishnupriya não consegue resistir e abre a porta. E então, Gauranga Mahaprabhu começou a cantar os santos nomes de uma maneira tão doce, mas ela não quer olhar, porque ele só canta os santos nomes, então ela vira o rosto. Mas, quando ele terminou o Kirtana, ela começou a rir. Ela explodiu numa linda risada. Dessa maneira, Mahaprabhu, de maneira transcendental, em seus passatempos, conseguia interromper a ira, a doce ira de Vishnupriya Devi. Então, da mesma maneira, ele fez com Jagadananda Prabhu. E da mesma maneira, quando Jagadananda ficou bravo com Mahaprabhu, ele foi lá, bateu na porta e disse, eu quero comer a prachada que você fizer, eu só vou comer se você cozinhar. Então, Mahaprabhu tinha essa tática muito doce para transformar a ira dos seus devotos. Então, os grandes Vaishnavas explicam essa ira ligada ao amor de uma maneira muito elegante. Porque no mundo material isso é algo contaminado. Então, existe um livro em Bengali escrito
sobre o Tattva de Vishnupriya Devi. É um Tattva, é uma verdade muito, muito secreta. E eu me senti obrigado de Shamdas Babaji Maharaj a explicar esse ponto, porque os Sahajias, os falsos Vaishnavas, querem provar que Gauranga é um herói e que Vishnupriya é uma heroína, como se eles fossem Radha e Krishna. Mas no Gauranga Lila, esse sentimento de masculino e feminino, de herói e heroína, não se manifestam, de amado e amada. Durante o Gaura Lila, durante os passatempos de Mahaprabhu, ele não pronuncia o nome de nenhuma mulher. Esse avatar específico, o Gauranga, ele é extremamente casto. Ele não pronuncia o nome de nenhuma mulher. Vrindavan Das Thakur, que é o próprio Vyasadeva, explica isso, que ele não pronuncia nem o nome de uma mulher. E como que alguém poderia imaginar que Mahaprabhu e Vishnupriya tivessem um passatempo igual ao de Krishna e Radha? Porque isso seria uma ofensa tanto a Krishna e Radha quanto a Mahaprabhu. Porque cada passatempo tem uma especialidade, tem uma explicação científica transcendental que não pode ser deformada. Todo o Gaura Lila, todo o passatempo de Chaitanya Mahaprabhu é diferente. Em nenhum momento Chaitanya Mahaprabhu passa como o galã, como o herói. Eles não têm um sentimento similar a esse de desfrute, e sim um sentimento de piedade, de separação e de austeridade. Então, os tolos querem dizer que eles tenham se unido e queiram desfrutar entre si, mas não acontece dessa maneira. É como Lakshmi Narayana. Eles não têm esse sentimento de usufruir um do outro. Esses falsos sábios, esses rajias, que querem dizer que Mahaprabhu e Vishnupriya querem desfrutar um da companhia do outro, eles cometem uma grande ofensa. E as pessoas perguntam, por que nos templos existirá Radha e Govinda e depois de um lado Mahaprabhu com a mão levantada? Porque Radha e Govinda, nós podemos só chegar a Gauranga Mahaprabhu, a Radha e Govinda através de Gauranga Mahaprabhu. Essa explicação, este mantra é muito, muito elevado, é quase incompreensível. Os pés de lótus de Radharani são tão raros, até para o próprio Krishna. Os pés de lótus de Radharani são raros e elevados até para o próprio Krishna. Isso foi explicado por Jayadeva Goswami. Yatha yatha gaura padar binde bindeta bhaktim kritapunna rasi tatha tatha ussarpati hidya kasmad radha padam mujo sudhambu rasi. You cannot understand. Radha Charan is most rare for Krishna. Que Krishna ora para obter os pés de lótus de Srimati Radhika sobre sua testa. E esse é um ponto tão elevado que é difícil de compreender. Nós temos que seguir o verso de Prabodhananda Sarasvati. Então, que primeiro nós temos que desenvolver uma afinidade com os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. E essa atração por Gauranga, gradualmente, muito mais tarde, nós vamos chegar ao nível de chegar até Radha Krishna. Mas é através da bênção de Mahaprabhu que nós alcançamos a compreensão dos passatempos de Radha Krishna. Por isso nós não podemos cometer erros e não podemos ouvir de quem vai nos ensinar de maneira imperfeita. Existem muitos livros escritos pelos Goswamis. E antes de deixar o corpo, eles decidiram o quê? Jiva Goswami decidiu. Ele pegou todos os livros e colocou dentro do seu próprio samadhi. Ele queria soterrá-los, porque ninguém poderia compreendê-los. Até o próprio Ujjvala Nilamani.
Então, os Vaishnavas dizem que nós não temos o direito de ler o Ujjvala Nilamani, porque nós não estamos purificados. Então, é por isso que Jiva Goswami decide dessa maneira. Esses livros são escritos não para que nós leiamos para a satisfação de Radha Krishna. O Sanatana Goswami e Rupa Goswami, o Samadhi deles estão em Vrindavana. E também existe o Samadhi dos livros. Entenda. É por isso que eu vou explicar este ponto. Os Sahajis querem explicar que Vishnupriya acabou de se casar e que por isso que ela está sentindo falta do seu herói de Gauranga, mas não é assim. Não é assim. Esta concepção é equivocada. Porque Vishnupriya Devi, ela expressa essa ira porque ela simplesmente não tem a oportunidade de servi-lo, não por motivos pessoais, por motivos ligados ao serviço transcendental. Não existe uma concepção de desfrute material entre eles. Agora chegamos ao ponto. Quando Gauranga Mahaprabhu, ele fazia o Sankirtana durante a noite inteira. Então Vishnupriya ficava preocupada e ela não podia tolerar isso. Então, Nimai e Chaitanya Mahaprabhu, Nimai vai conversar com Vishnupriya. Ele diz, ó Vishnupriya, eu ouvi dizer que eles estão, que vão ter um teatro, e ela diz que papel você vai interpretar? Eu não posso te dizer. Você vai me ver no palco. Você tem que adivinhar quem eu sou. Eu não vou te dizer agora. Ele responde para ela. É um segredo. Você venha ver o teatro. E depois você tem que adivinhar. Quem vai interpretar? Quem eu vou interpretar? Quem interpreta? Quem Gauranga vai interpretar? Então, veja. Naquela época, antes daquele teatro, Gauranga Mahaprabhu, ele explica, aqueles que não controlam os próprios sentidos e a mente, eles não podem assistir essa peça de teatro. Então, os Vaishnavas ali falaram, então eu não posso assistir, eu também não posso assistir, disseram todos os Vaishnavas que estão ali presentes, porque eu não controlo meus sentidos. Eles falaram com toda essa grande humildade. Então, os Vaishnavas responderam assim por humildade, obviamente. Todos os devotos respondem assim, naturalmente. Srivas Thakur, todos eles dizem assim. E Mahaprabhu respondeu, então, quem pode assistir? Ninguém, se vocês não são autorizados, então ninguém pode assistir isso. Então Mahaprabhu dá uma bênção. Ele diz, quando vocês vão me ver dançar nos sentimentos de Lakshmi Priya, todos os sentimentos de vocês não vão ficar agitados. Então Vishnupriya foi ver e Satimata também foi ver. E eles não conseguiram reconhecer quem era Nimai. Nimai interpretou Lakshmi Devi, mas eles não conseguiam identificar durante que estava acontecendo a peça. Não foi Nitai que falou com ela, não? Foi Nimai. Então ela vai dizer para ele, se você interpretar Radharani e Lakshmi, vai ser muito bom, porque você vai ficar muito bonito, ela disse. Então, aos poucos, no coração dele, ele começou a experimentar cada vez mais desapego. Então, em Bengali, ele disse este verso.
Eu vou traduzir em inglês. A razão pela qual eu vim a este mundo material é liberar todas as almas condicionadas que me compreenderem, mas eles querem me atacar. Então, qual é o ponto? Eu não consigo entender. Então, ele diz, Mahaprabhu. Então, Nityananda diz, então, ele diz um então, e Nityananda entende com aquele então que ele vai tomar sannyasi. Mahaprabhu queria pregar, mas ele era atacado pelas pessoas, e Mahaprabhu pensa, se eu tomar sannyasi e mendigar diante de todos, por favor, me façam alguma doação e cantem os santos nomes, e aí ninguém mais iria atacá-lo, foi por isso que ele decidiu. Então, aos poucos ele vai caminhando nessa direção. Então, ele vai caminhando na direção de tomar sannyasi. Então, o seu modo de agir estava completamente diferente. Ele estava sempre rolando no chão, chorando. E Satimata pensa, meu filho não era assim. Ele está se transformando. Então, ela chama um grande médico ayurvédico. Então, eles tentam alguns tratamentos ayurvédicos, jogam água nele. Mas ele estava sempre nessa mesma condição. E Satimata chorava, o único meu filho que sobrou agora enlouqueceu. Um dia Mahaprabhu foi até Shrivas. E Mahaprabhu disse, todo mundo pensa que eu enlouqueci, o que você acha? Ele perguntou a Shrivas. E Shrivas disse, eu posso te dizer abertamente que essa é a razão pela qual você veio ao mundo material. Ele vai, se você também tivesse pensado que eu enlouqueci, eu também teria me jogado no Ganges, disse Mahaprabhu. Você tem razão. Essa é a exibição de Vipralambhava, dos sentimentos de separação que Krishna tem de Radharani. E essa é a razão pela qual você veio ao mundo material. Esse é um indício. E Mahaprabhu disse, sim, você entendeu. Eu não estou louco. Então, Mahaprabhu começou a organizar um plano para como deixar para trás a vida de família. Direta ou indiretamente, ele pediu a permissão para Satimata, porque ela estava como hipnotizada, mas ele não podia tomar sannyasi sem a permissão de sua mãe. Essa é uma regra. Antes de tomar sannyasi, ele tem que pedir para a mãe, mas se a mãe abandonou o corpo, ele não precisa pedir permissão, mas se a mãe está viva, ele tem que pedir permissão para a mãe. Essa é a regra. Então, um dia de noite, Mahaprabhu estava dormindo, Vishnupriya também estava dormindo, e Mahaprabhu pediu permissão a Vishnupriya e saiu do quarto. Ela estava dormindo profundamente e ele tinha ido embora. Ele pediu permissão enquanto ela estava dormindo. Então, essa expressão em Bengala quer dizer sem coração. Ela vai dizer que o nosso Senhor não tem coração, porque Ele nos deixou a todos. E foi até Katva. E ela perguntava, onde ele está? Onde está o Prabhu? Onde está o Senhor? E ela começou a ficar desesperada e gritava, e Satimata não sabia o que dizer. Ninguém tem informações sobre o Senhor Supremo. E todos começaram a chorar, onde está Nimai? E todos ficaram sabendo. A novidade se difundiu que ele foi embora para tomar sannyasi. E Satima ficou como uma estátua de pedra. E Vishnupriya começou a chorar ininterruptamente. Nenhum escritor pode dar a exata sentimento que elas viveram.
Nenhum artista pode pintar essa cena. Ninguém pode pintar o retrato do sofrimento de Vishnupriya Devi. Ninguém pode descrever. É como se o mundo tivesse sido dissolvido. Como se o mundo tivesse sido tivesse aberto no meio. Como Sita pede para Sita entrar no fogo e Prithvi Devi vem salvá-la. E ela entra dentro, ela senta no trono da Mãe Terra e Prithvi Devi leva ela para baixo da terra e a terra se fecha e Rama começa a gritar Site, Site. É um momento parecido com esse. E ela começa a gritar tão forte que todos os pássaros e todas as pessoas que estavam ao redor dela começaram a entrar naquele sentimento e o mundo inteiro estava como que chorando junto com ela. E Satimata não tinha mais nada a dizer, ela ficou como uma estátua de pedra, ela não conseguia nem falar. Como que ela poderia consolá-la? Ele é o Senhor Supremo Pessoa. Como quando Uddhava diz diante de Uddhava, ele diz, Nanda Baba, na verdade, Krishna é o Senhor Supremo, ele é o Paramatma. E Nanda Baba diz, você é um tolo. Eu pensei que eu tinha perdido meu filho e agora você vem me explicar que eu perdi não só meu filho, quanto o Senhor Supremo. E assim que você quer me consolar? Então, o sentimento de Nanda Baba era cheio de Vatsalya Rasa. Ele pensava em Krishna como em seu filho. E ele diz para Uddhava, não diga mais nada, porque isso que você está me dizendo não está me consolando. Você está aumentando a minha dor. É melhor que você fique em silêncio. Então, da mesma maneira, Satimata não podia dizer nada para Vishnupriya. E Vishnupriya estava chorando sem parar, noite e dia, noite e dia. Ela não bebia mais água, não comia mais prachada. E ela estava sempre desmaiada no chão e ninguém podia consolá-la. E depois disso, chega a notícia de que Mahaprabhu estava indo na direção de Vrindavana. Mas ele acaba indo para a casa de Advaita Acharya, porque Nityananda o coloca na direção ao contrário. E eles dizem para Satimata ir encontrar com ele, para sua mãe encontrar com ele, mas Vishnupriya não tinha permissão de encontrar com ele. Então todos foram encontrar com ele, menos Vishnupriya. Todos podiam ver Mahaprabhu, menos Vishnupriya Devi, porque ele tinha tomado sannyasa e feito voto de castidade, ele não podia mais olhar para ela. Era estritamente proibido para ela vê-lo. Imaginem, tentem imaginar o sentimento, a separação, a dor no coração de Vishnupriya. Ela sabia que ele estava ali perto, numa casa que não era longe da sua casa, mas ela sabia que era proibido para um sannyasi encontrar com sua esposa. Todos vão encontrá-lo, menos ela. Sintam isso no coração de vocês, a dor que Vishnupriya vai sentir, esse sentimento de separação do Senhor Supremo, que é tema dos passatempos de Mahaprabhu. Então ela decide cantar na japa o nome de Gaura, ininterruptamente. E Satimata estava lá. Mas por quanto tempo ela vai ficar aqui, viva no mundo material? Ela já era uma mulher de idade. E Satimata acaba abandonando o corpo. Então não havia mais ninguém lá para ajudar Vishnupriya. Somente Ishan Thakur. E agora nós podemos entender que se alguém quer entrar no Gaura Lila, nos passatempos de Mahaprabhu, uma pessoa precisa seguir os exemplos de Ishan Thakur. Se alguém quer entrar no Gaura Vishnupriya Lila, tal pessoa deve seguir, deve se refugiar em Ishan Thakur.
Agora, Ishan Thakur, na verdade, é somente um guardião. Naquela época não tinha ninguém mais lá. Satyamata já tinha abandonado o corpo. Então, Ishan Thakur já estava tão velho que quando Mahaprabhu era pequenininho, ele pegava Mahaprabhu no colo e o abraçava e beijava. É aquele mesmo Ishan Thakur que abraçava Mahaprabhu quando era bebê. E Vishnupriya não queria encontrar com ninguém. Satyamata tinha abandonado o corpo e Vishnupriya Devi estava trancada dentro do quarto. Ninguém podia, nem o Deus do Sol podia ver Vishnupriya Devi. Ela cantava o nome de Gauranga noite e dia. E alguém trazia água para ela. Ela tomava banho com a água que traziam para ela, mas ninguém podia vê-la. Somente Ishan Thakur podia entrar para encontrar com ela. Ninguém tinha nenhuma autorização de vê-la. Ninguém podia entrar no quarto dela. Somente esse ancião Ishan Thakur. E ele entrava para ajudá-la. Vishnupriya tomou a decisão. Ela disse: até o meu último respiro, minha última respiração, eu vou servir Gauranga exclusivamente. Mas de que maneira? Ela decide comer um grão de arroz cru. E para lavar o arroz, às vezes tinha um pouco de pedrinha de grama. Ela pegava um pequeno grão de arroz toda vez que ela repetia o nome de Gauranga. Toda vez que ela dizia Gaura, ela pegava um grão de arroz. Um grão de arroz, o nome de Gaura e um grão de arroz. O nome de Gaura e um grão de arroz. E assim, no final do dia, ela limpava esse arroz que ela lavava um por um. E ela lavava eles com a água do Ganges, e com a água do Ganges ela fervia esse arroz, oferecia a uma murti de Gauranga, e oferecia o arroz a este mesmo senhor, esse Ishan Thakur, esse devoto ancião, e ela comia um pouquinho. Mas o dia inteiro ela cantava o nome de Gaura, e ela é considerada o Acharya de Gauranama. Ninguém pode imitar esse tipo de austeridade que ela fez. Então, um dia, Shrivasacharya, Vishnupriya Devi, ela não encontrava ninguém. Mas um dia, Gauranga Mahaprabhu apareceu para ela num sonho. Ele disse: Vishnupriya, eu vou mandar alguém e você vai ter que dar a sua misericórdia a essa pessoa. O nome dele é Srinivasacharya. Ele é meu segundo corpo, ele disse para ela. E Vishnupriya esperou e Srinivasacharya veio até as margens do Ganges. Ele estava chorando durante a noite, dizendo: ó Gaura, ó Vishnupriya, nas margens do Ganges. Um dia, alguém informou isso para Ishan Thakur. Ishan Thakur, tem alguém lá chorando noite e dia na beira do Ganges. E Vishnupriya ficou sabendo disso. Um devoto veio ali e o nome dele é Srinivasacharya. Então Ishan Thakur foi até lá. Até Srinivas e disse: Srinivas, o Senhor veio no sonho de Vishnupriya Devi e anunciou que você viria. Pare de chorar. Eu vou lhe levar a tomar o darshan dos pés de lótus de Vishnupriya Devi. Então Ishan Thakur, ele entrou nos aposentos de Vishnupriya, ele prestou reverências a ela e disse: Devi, o Senhor apareceu no seu sonho, e aquele devoto no sonho está aqui. Você gostaria de lhe dar a bênção da sua visão? Você quer
que ele lhe veja? Ela disse sim, está bem. Então, Srinivasa Thakur estava ali na varanda da casinha e Vishnupriya saiu pela porta. E todos os habitantes vieram ali para ver a forma de Vishnupriya Devi para receber a sua misericórdia. E ela, com o pé esquerdo, tocou a testa de Srinivasacharya e todos começaram a gritar Jai Ho, Jai Ho. Ninguém neste mundo material obteve esse tipo de misericórdia, porque nós sabemos, pelo nosso Guru Varga, que Srinivasacharya é o segundo corpo de Chaitanya Mahaprabhu. Somente ele poderia ser tocado pelos pés dela. Então, Shamananda Prabhu é o segundo corpo de Advaita Gosai. Srinivasacharya é o segundo corpo de Chaitanya Mahaprabhu. E Maharaj está dizendo que Shamananda Prabhu é o segundo corpo de Advaita Gosai, de Advaita Acharya. Shamananda Prabhu. Ele é Kanak Manjari. E Narottam Das Thakur é o segundo corpo de Nityananda. Isso é algo muito secreto. Então, ele recebeu toda a misericórdia de Vishnupriya Devi. Então, Vishnupriya, ela continua cantando os santos nomes de Mahaprabhu e Mahaprabhu retorna aos sonhos dela, ele dá instrução. Ele diz, eu nasci aí, no local do meu nascimento, e onde eu nasci existe uma árvore de Nim. E essa árvore de Nim foi onde minha mãe se sentava comigo no colo, me colocando no colo, e ela me dava o seu leite. E se você encontra, você pode cortar aquela árvore de Nim e você pode fazer esculpir uma deidade minha com esse Nim. Ele deu essa instrução para ela. Então, Vishnupriya Devi obteve essa informação e em Shantakur ajudou e eles cortaram a árvore. E eles fizeram uma murti de Goranga, Goranga Vigraha, com aquela mesma árvore de Nim. E aquela divindade, ela é idêntica, ela é o próprio Goranga Mahaprabhu. Prima, antes essa divindade, ela estava em Mayapura. Bhaktivinoda Thakur explicou isso. Mas 600 anos atrás, o Ganges, ele estava naquela região, porque o Ganges se mexe. Então, o Ganges se moveu e eles trocaram de lugar. As pessoas não entendem que o Ganges se mexeu. Então, essa murti de Mahaprabhu estava aqui em Mayapura, mas agora ela está em Navadvipa. Então, dessa maneira, Vishnupriya decide esculpir a divindade de Mahaprabhu. E a divindade era tão bonita que quando ela foi instalada, que ela chama-se Damesha, essa divindade, essa deidade, essa murti. Ele é alto, é uma divindade alta, grande. E essa divindade está instalada, e o único irmão de Vishnupriya Devi, ele toma a responsabilidade de construir um templo para instalar a divindade. E a deidade foi instalada pela própria Vishnupriya Devi. E quando ela olhou para aquela Vigraha, ela viu Mahaprabhu de pé ali.
Toda vez que ela olhava para a divindade, era como se Mahaprabhu estivesse ali de pé diante dela. E quem é? Vanti, ele é o filho adotivo de Vishnupriya Devi. Ela não teve filhos naturais. Então ela adotou um menininho que vivia com ela. Vishnupriya Devi, ela estava... Ela era... cuidavam dela essas figuras masculinas, esse menino pequeno e aquele devocional. Ele é filho de um devoto, de um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu, esse menino. Ele vive com Vishnupriya desde que ele fica pequenininho, desde que ele era pequeno. Ela considerava como seu filho. Então, depois que a divindade foi instalada, todos os dias eles adoravam a deidade. E nós devemos adorar Mahaprabhu e Nityananda Prabhu da mesma maneira, através do Sankirtana. Então, essa é a instrução para esta Kali Yuga. Então, um dia o que aconteceu? De manhã, assim que o Arati terminou, que a adoração terminou, todos viram que Vishnupriya, ela entrou no quarto da divindade e as portas se fecharam automaticamente. Ninguém as fechou. Vishnupriya entrou no aposento da deidade, dentro do templo, no quarto da divindade, e as portas se fecharam automaticamente. E todos estavam cantando um grande kirtana, mas ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Por muito tempo, eles cantavam, mas as pessoas acharam estranho, ela não saía mais. Então eles abriram a porta. Eles descobriram que ela não estava mais ali. Ela se imergiu na divindade de Mahaprabhu, na Murti, e desapareceu. Janavadevi também. Ela se imerge na Murti de Gopinata, porque Shakti e Shaktiman são a mesma pessoa. Então ela emerge na divindade da Meshra. Então, se nós queremos compreender o Gaura Lila, nós temos que passar através do Tattva de Vishnupriya Devi. Esse tipo de sentimento de separação que Vishnupriya Devi sofreu, nenhuma criatura desse mundo pode sofrer. Às vezes, Vishnupriya dizia, ó Vidyanagara, ela sabia que ele vinha até aqui. E alguns falsos sábios dizem que ele vinha encontrar com ela, mas não. Ele era um sannyasi, e um sannyasi não pode voltar nunca para casa. Somente depois de 12 anos, se houver uma grande urgência, o sannyasi pode voltar à sua casa com uma grande tropa de pessoas. Hoje em dia, ninguém segue mais isso. Hoje em dia, os sannyasis vão encontrar com os pais, com as mães, mas naquela época isso não era autorizado. E os falsos sábios querem interpretar o Gaura Lila de maneira contaminada, mas ele nunca voltou para casa. Ele foi até Vidyanagara, que é um lugar longe daqui, longe de sua casa. E tantas pessoas diziam que ele ia lá encontrar o Senhor Supremo, que estava agora com a cabeça raspada. Então agora o Senhor Supremo estava com a cabeça raspada e todos correram para vê-lo. As crianças, os velhos, os adultos, todos correram para ver o Senhor Supremo.
Está escrito isso, que eles não sabiam nem nadar, eles se jogaram na água e chegaram ao outro lado. Eles não tinham barco, eles saíram, entraram na água. Senhoras de idade, todos chegaram andando do outro lado, atravessaram o Ganges. Isso está escrito para ir até Vidyanagara ver Mahaprabhu. Então muitas pessoas foram ali para para tomar o seu darshana. As pessoas, tinham tanta gente que eles estavam com medo que eles quebrassem os muros, as árvores, tudo. E ele teve que sair correndo. Eles não conseguiram ver nada porque a quantidade de gente estava derrubando as paredes de onde ele estava. E Satimata, ela chora e abandona o corpo em determinado momento. Então, primeiro Mahaprabhu tomou sannyasi, né? Em Katwa. Ele foi à casa de Advaita Acharya. E com um palanquim, eles levaram Satimata até lá, muito rapidamente. E Satimata cozinhou ali por 10 dias, observando o Kirtana de Gauranga. E Mahaprabhu prestava reverência aos seus pés de lótus. E Satimata lhe dava beijos e chorava. Oh, meu filho. E ele estava nos braços dela, mas ela chorava ininterruptamente. Ela molhava ele com suas lágrimas. Você é meu único filho, você foi embora. Quem vai cuidar de mim? Eu vou morrer sem você. Oh, mãe, ele dizia, eu sou teu filho, mas eu cometi um erro, eu tomei sannyasi, agora você tem que me perdoar, ele disse. Agora já é tarde. Então, como que eu posso agora ser feliz? Porque eu recebi o corpo através de você, então você tem que me dizer o que eu tenho que fazer agora que eu tomei sannyasi. Ela diz, ó meu filho, então se você puder me obedecer, não vá para nenhum lugar. Fique em Jagannatha Puri. Porque todos os anos nós vamos lá tomar o darshana, as pessoas vão tomar o darshana de Jagannatha. E assim, quando eles forem lá, eu tomo alguma informação, eu recebo alguma informação de você. Porque naquela época não tinha telefone nem nada. Então, Mahaprabhu, sob as instruções de Satimata, ele vai morrer, ele vai viver em Purushottam Dham. Ele vai abandonar os seus passatempos lá também. Mas enfim, ele disse, o que você quer eu vou obedecer 100%. Então ele foi morar em Jagannatha Puri, que é Purushottam Dham. Lá é o Dhamma mais elevado. Claro, Vrindavana é o lugar onde acontece a Rasa Lila. Mas o Rasapita do sentimento de separação de Radha e Krishna, ele acontece em Jagannatha Puri. E Bhaktivinoda Thakur escreve que se alguém quer obter o gosto do mais elevado sentimento de separação, o Dhamma mais elevado é Purushottam Dham, é Nilachan Dham, que é Jagannatha Puri. Mas ninguém sabe disso, é algo muito secreto. Então, às vezes Mahaprabhu exprime os sentimentos de Radha Govinda, às vezes ele exprime os sentimentos de um devoto, às vezes ele exprime os sentimentos de Srimati Radharani. Então, Vishnupriya Devi, nós vamos no futuro, em outras ocasiões, também tocar nesses outros tópicos. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem me perguntar. Se vocês tiverem perguntas, depois de amanhã é o aparecimento de Advaita Gosai. Então, nós vamos fazer uma aula também às 4 da tarde. Eu vou falar num outro templo, mas eu vou vir até aqui. Eu vou falar sobre Advaita Acharya, Advaita Gosai.
Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sim. Nila Shakti is Lila Shakti. Lila itself Lila Shakti. Não é bom que eu esteja aqui sentado no Vyasasana e vocês sentados no chão, na cadeira. Você é um sannyasi? Dham is Bhu Shakti. A pergunta é, Lila is Lila Shakti. Maharaj, Don't confuse. Then Ulta, wrong Siddhanta. Any question? diz que Shri Bhu e Lakshmi Priya são Vishnu Priya. Lila Shakti, qualquer Shakti que se participe dos passatempos de Mahaprabhu é chamada de Lila Shakti. O Dham é Bhu Shakti. Lila é Lila Shakti. Mas tem alguma pergunta? Why Prabhupada so strict? Why Bhakti Puri Goswami, Siddhartha so strict? In details I speak. Por que você não quer nominar o Gauranga Lilamrita de Bhaktivinoda Thakur? Em breve eu vou publicar um livro porque eu sou muito rigoroso como Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj ou como Bhakti Siddhanta Prabhupada era tão rigoroso. Eu vou explicar tudo isso. Porque os Vaishnavas são tão rigorosos que não querem falar abertamente de alguns passatempos. Eu vou explicar isso. Mas Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj disse isso. E o próprio Jiva Goswami Pada também disse isso nos Sandarbhas. É algo muito importante. Agora você deixou todo mundo curioso. Eu não posso deixar isso incompleto. Então, Jiva Goswami Pada, no Sandarbha, ele diz que cada pregador, ele quer pregar. Você só pode pregar quando você está com Bhakti suficiente, com Bhakti jorrando de você. Então, quando Bhakti ela transborda do coração do devoto, então nesse momento ele pode pregar. Ele tem que chegar à posição de Madhyama Uttama Adhikari. O Paramahamsa não vai pregar. Ele prega. Nós não devemos que não podemos considerar Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj como sannyasis. Eles são Paramahamsas. Então, Srila Jiva Goswami diz que quem vai pregar deve se lembrar desse ponto. Está escrito: para instalar Bhakti no coração das almas condicionadas, você tem que ter uma Bhakti que transborda pessoalmente. Mas se você não tem Bhakti, como é que você faz? É como se você tivesse, se você quer 100 rúpias, mas você não tem um centavo. Como é que você quer doar 50 rúpias? Você não tem nada. Então, uma vez pediram essa permissão para Bhakti Pramod-Puri Goswami Maharaj. Posso pregar? Ele dizia, que pregar? O que? Vai cantar os santos nomes, ele dizia. Bhakti Pramod-Puri Goswami Maharaj. Sim, ele dizia assim. Porque Jiva Goswami Pada dizia, se você vai pregar, você minimamente tem que ser um Madhyama Adhikari no nível de Uttama. O nível mais elevado do Madhyama Adhikari. Para ter poder o suficiente para dar referências. E você precisa ter um caráter perfeito, ser um exemplo. Para a alma condicionada, a alma condicionada não pode conseguir se inspirar através do bhajana até que elas vejam um exemplo férvido, um exemplo perfeito. Diante da alma condicionada, ela precisa ver alguém como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Aí sim ela diz, eu estou inspirada, porque eu vejo um exemplo perfeito. Por que as pessoas não conseguem
As pessoas não conseguem fazer o processo porque elas não se sentem inspiradas sem observar o comportamento perfeito de um devoto rigoroso e puro. Então, Jiva Goswami Pada deu instrução. Você quer pregar? Mas tome cuidado. Você tem que só pregar através da guia de Vaidhi Bhakti. Esta é uma instrução rigorosa de Jiva Goswami Pada. Se você tem que pregar sob as instruções de Vaidhi Bhakti. Mas você pode sim chegar a Raganuga Bhakti, uma Bhakti mais madura. Mas enquanto você prega, a maneira como você canta os santos nomes, como você age, vai ter que ser indo a linha de Vaidhi Bhakti. Eu respeito a todos, mas aquilo que Jiva Goswami Pada e Prabhupada Bhaktisiddhanta disseram precisa ser esclarecido, e eu vou publicar isso em breve, diz Shyamdas Babaji Maharaj. Alguma outra pergunta? Qual pergunta? Você explicou muito bem, Gaura Tattva. Qual é a razão pela qual as pessoas deixam Vrindavana para cantar os santos nomes aqui em Navadvipa? O que elas podem obter em Navadvipa que não podem obter em Vrindavana? Diz Shyamdas Babaji Maharaj. É a mesma coisa em relação ao que disse Bhaktivinoda Thakura. Por que podemos ir para Puri para obter mais tattva, mais rasa tattva? Então, pela inspiração de Gauranga Mahaprabhu, muitos Vaishnavas vêm aqui para receber o Vipralamba Rasa, esse sentimento de separação. Esse sentimento de separação, ele está aqui em todos os habitantes que participaram do passatempo de Mahaprabhu, nesta região, neste Dhamma sagrado. Assim como os Vrajavasis têm o sentimento de separação de Krishna. Gauranga tomou sannyasi. Krishna sai de Vrindavana. Sabemos que, na verdade, ele não sai nunca de Vrindavana, mas externamente sim. Então, nós temos que entender que para entender o passatempo de Krishna, que vai até Mathura, Krishna lá ele não toma sannyasi. Só que Mahaprabhu aqui sim. E, portanto, nós podemos entender a emoção que quebrou o coração de todos os habitantes de Navadvipa. O meu Senhor é o Senhor Supremo e tomou sannyasi. Como pensou o próprio Nityananda? Como é possível que Krishna se limite dessa maneira, passe por uma austeridade tamanha? Entendem? Aqui em Mayapura, em Navadvipa, nós podemos entender essa separação que o próprio Mahaprabhu encena. Dessa maneira, tomando sannyasi para nos explicar a separação que Radha sente de Krishna, ou que os Vrajavasis sentem de Krishna.